Olá, graça e paz, tudo bom com você? Eu quero nesse vídeo falar para vocês sobre a igualdade entre homem e mulher e a liderança do homem sobre a mulher, conforme a Bíblia ensina. Então nós temos alguns pontos a abordar sobre este assunto. Então o primeiro ponto é: homem e mulher são iguais, mas também são diferentes. Gênesis capítulo 1, versos 26 ao 28, é o texto que fala da criação da raça humana, da criação do homem. No verso 26, Deus anuncia sua intenção de fazer o homem. Então, neste verso, há três formas de grandeza do homem. A primeira forma de grandeza do homem é quando Deus disse: façamos o homem. Ou seja, na criação do homem, Deus agiu direta e pessoalmente, diferentemente de como ele agiu na criação das demais criaturas. Você lê Gênesis capítulo 1, você vai ver como é que Deus vai criando as coisas. Ele diz que as águas devem se povoar de peixes, o ar deve se povoar de aves, o campo deve se povoar de animais. E então os animais vão aparecendo, os peixes vão aparecendo, as aves vão aparecendo, mas quando Deus vai fazer o homem, ele o faz de forma direta, dizendo que ele faria o homem de uma forma diferente de como ele fez todas as demais criaturas. A segunda forma da grandeza do homem é que Deus cria o homem tão diferente das outras criaturas que o homem é criado segundo a imagem de Deus. O texto diz: façamos o homem à nossa imagem. Então o homem foi criado para portar a imagem de Deus. E a imagem de Deus significa que o homem deve refletir na vida dele exatamente a santidade de Deus. Em terceiro lugar, a terceira forma de grandeza do homem é que Deus diz que o homem tenha domínio sobre as demais criaturas. O homem foi colocado como governador da criação e representante de Deus. Então, o homem foi criado e foi colocado para liderar as demais criaturas. No verso 28, Deus pronuncia sua bênção sobre o homem. Ele manda o homem crescer, se multiplicar, se reproduzir e encher a terra. Um detalhe aparece aqui, e é que Deus chama homem e mulher, bem como toda a raça humana, de homem. Veja, Deus chama homem e mulher, bem como toda a raça humana, de homem. Deixe-me sugerir que, ao chamar a raça humana de homem, Deus está mencionando a liderança masculina. Deus fez o homem para liderar sobre a sua esposa, liderar sobre a sua mulher. Deus não chamou a raça humana de mulher, Deus chamou a raça humana de homem. Se mulher fosse o termo mais apropriado para designar a raça humana, sem dúvida Deus teria usado o termo mulher para se referir à raça humana. Ele nem mesmo utiliza o termo neutro, pessoa, para se referir à raça humana. Ele usa o termo masculino homem. Ele disse homem, referindo-se à liderança masculina, claramente expressa no capítulo 2 de Gênesis. Então Deus, em sua sabedoria, fez o homem e a mulher. Eles, embora sejam iguais, eles são diferentes também, e Deus colocou o homem como líder sobre a sua esposa, como líder sobre a sua mulher. O capítulo 2 de Gênesis, versos 18 a 24, fala exatamente sobre isso, a liderança masculina sobre a liderança feminina. No capítulo 1, Gênesis mostra que, embora Deus tenha criado homem e mulher como sua imagem igualmente, então a igualdade entre homem e mulher gira em torno do fato de que homem e mulher são a imagem de Deus. Eles têm valor, têm dignidade. Então, Gênesis 1 mostra exatamente esse valor igual entre homem e mulher, mostrando que os dois são a imagem de Deus. E o capítulo 2 acrescenta que Deus fez o homem como cabeça e a mulher como ajudadora. Então, embora o homem e mulher tenham valor e dignidade diante de Deus, Deus criou homem e mulher com funções diferentes. Então ele criou o homem para liderança e criou a mulher para ser sua auxiliadora, para ser sua ajudadora. Então homem e mulher são iguais como portadores da imagem de Deus, mas ambos têm uma identidade sexual diferente.
Esta diferença existe porque Deus deseja que homens sejam homens e as mulheres sejam mulheres. Esse é o desejo de Deus. Ele fez homem e mulher. Ele quer que o homem seja homem e a mulher seja mulher, e ele quer que o homem seja o líder sobre a sua esposa, sobre a sua mulher. Eu entendo que nós nos sentimos assim muito mal quando vemos, por exemplo, um homem querendo ser mulher, um travesti. Certamente que nós não devemos agredir um travesti, nem por palavras e nem fisicamente nós não devemos agredir o travesti, mas o nosso coração se incomoda, o nosso coração se perturba quando a gente vê um homem criado para ser homem desejando ser mulher. Da mesma forma, uma mulher que foi criada para ser mulher vivendo como um homem. Por exemplo, uma coisa absurda, a gente olha, por exemplo, para Tammy, a filha de Gretchen, né? Querendo ser homem, ela se descaracterizou todinha, ela em nada lembra aquela Tammy que todo mundo conhecia. Quer dizer, o nosso coração dói, chora e até se revolta com essa atitude. É dito do apóstolo Paulo, lá em Atos 17, que quando Paulo chegou em Atenas, Paulo viu tanta idolatria que o espírito de Paulo se revoltou diante de tanta idolatria. A mesma coisa, o nosso coração se revolta quando a gente vê um homem querendo ser mulher e uma mulher querendo ser homem. Repito, não estou dizendo com isso que devemos agredir o homossexual, a lésbica, que é verbal ou fisicamente. Não somos a favor da agressão, mas nosso coração, de qualquer forma, se revolta quando vê o homem e a mulher, a imagem de Deus, homem criado para ser homem, querendo ser mulher, e a mulher criada para ser mulher, querendo ser homem. Isso é uma deturpação da forma como Deus criou o homem e a mulher. Então, o desejo de Deus é que o homem seja homem e que a mulher seja mulher, e não o contrário. A igualdade que a Bíblia afirma haver entre homem e mulher é em termos de valor e dignidade, pois somos todos portadores da imagem de Deus. Esta é a nossa única igualdade diante de Deus, igualdade espiritual. Então, espiritualmente nós somos iguais, em valor nós somos iguais, mas em outras coisas nós somos diferentes. A mulher é feminina, o homem é masculino, somos diferentes. E Deus então criou o homem para liderar a mulher e a mulher para ajudar o homem. Um segundo ponto para o qual eu chamo sua atenção é o seguinte: uma auxiliadora idônea. Deus fez a mulher para ser uma auxiliadora idônea. Deus não fez a mulher para liderar, Deus fez a mulher para ajudar, Deus fez a mulher para ser auxiliadora do homem. De acordo com a Bíblia, a mulher é a ajudadora do homem. O homem não foi criado para ajudar, para ser auxiliador, ele foi criado para liderar. Mas a mulher foi criada não para liderar, mas foi criada para ajudar, para auxiliar. Este fato marcante sugere que a masculinidade e a feminilidade são diferentes, né? Então, qual o papel da mulher no lar? Ajudar. Qual o papel do marido no lar? Liderar. É isso que a Bíblia ensina. Então, o homem, em virtude de sua masculinidade, foi chamado para liderar, e a mulher, em virtude de sua feminilidade, foi chamada para ajudar, para auxiliar o homem. Deus, ao criar Eva, a conduziu até Adão, que diz a respeito dela palavras maravilhosas, quando Adão diz: esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão fora tomada, e então deixa o homem seu pai e sua mãe, e se une a sua mulher, e se tornaram os dois uma só carne. Então Eva foi levada por Deus a Adão. Ali nós temos o primeiro casamento. Adão dá nome à sua mulher. Veja que Adão reconhece Eva como feminina, alguém que é diferente dele mesmo. Então, você olha para um homem e olha para uma mulher, você vê que eles são diferentes. O homem é masculino, é macho, a mulher é feminina, a mulher é fêmea. E então Adão contempla Eva como sua própria carne. Ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela foi tomada de mim, do varão. Deus permitiu a Adão identificar a sua mulher. Isto deixou clara a liderança de Adão sobre Eva. Adão deu inclusive nome a Eva.
Segundo a cultura egípcia, segundo a cultura semítica, dar nome envolve liderança sobre aquele que recebe o nome. Então, aquele que dá nome tem liderança sobre aquele que recebe nome. Deus fez Adão, depois ele fez Eva. Então, por ordem da criação, Adão veio primeiro, Eva veio depois. Deus colocou Adão como líder sobre Eva e Deus deu a Adão a autoridade de colocar em Eva o nome que ela teve. Então, no casamento, de fato, homem e mulher são diferentes. O homem é o cabeça e a mulher é a sua ajudadora. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versos 23 e 24, Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. E da mesma forma como a igreja é sujeita em tudo a Cristo, também a mulher deve em tudo ser sujeita ao seu marido. Infelizmente, muita gente entende errado essa ideia da sujeição, da submissão da mulher ao marido. Tanto homens quanto mulheres entendem isso errado. Tanto homens como mulheres entendem que submissão significa ser serva, significa ser empregada, ser subserviente, significa ser capacho para o outro pisar. Não é essa a ideia bíblica. Graças a Deus que tanto homens quanto mulheres de Deus têm entendido isso de forma diferente. Mas muitos homens e muitas mulheres, até mesmo dentro da igreja, têm entendido isso de forma diferente, e por isso que muitas mulheres não têm sido submissas aos seus maridos. Então, dizer que a mulher é submissa ao marido significa que ela reconhece que Deus colocou o marido para governá-la, para liderá-la. E o marido entende que ele deve governar sua mulher não como sendo ela um capacho, não como sendo ela um tapete, não como sendo ela uma empregada destituída de personalidade para que ele pisoteie sua esposa, mas significa que ele lidera sua mulher a partir do amor, lidera sua mulher com respeito, com consideração, ouvindo o que ela tem a dizer sobre várias coisas da vida. Então, a falta de compreensão disso tem levado homens e mulheres a se revoltarem contra essa decisão de Deus de colocar o homem como líder do lar e a mulher como auxiliadora do lar. O terceiro ponto para o qual chamo sua atenção é o engano de Eva em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis 3 nós temos a Eva sendo enganada pela serpente. Eva usurpou a liderança de Adão e o levou a pecar. Adão havia estado passivo, permitindo que o engano prosseguisse sem qualquer intervenção. Adão abandonou sua responsabilidade como líder. Eva foi enganada, ambos estavam errados e arrastaram a raça humana para o pecado e a morte. Então, nós temos em Gênesis 3 a tentação, a serpente que chega e conversa com Eva e engana Eva. E então, Eva consegue levar também seu marido ao pecado. Mas veja bem, um ponto que é importante a gente tratar aqui é que em Romanos capítulo 5, versos 12 ao 21, mostra que apesar de Adão e Eva terem caído juntos em pecado, Paulo culpa Adão pela nossa queda. Paulo não culpa Eva pela queda da raça humana. Paulo culpa Adão pela queda da raça humana. Por que ele não culpou os dois? Por que ele não culpou Adão e Eva? Porque como líder nomeado por Deus, Adão tinha a responsabilidade primária de liderar sua esposa em uma direção que glorificaria a Deus. Mas Adão não fez isso. Adão permitiu que Eva tomasse uma decisão e ainda foi levado, foi convencido por Eva a seguir a decisão que ela tomou. E quando Adão tomou a decisão de seguir o que Eva queria, então ele caiu, Eva caiu e a raça humana toda caiu. Os versos 14 a 19 de Gênesis, encontramos a maldição de Deus sobre toda a humanidade por conta da queda do homem. Então Deus amaldiçoa Adão, dizendo que ele agora vai se alimentar com um fruto árduo do seu trabalho, com o suor do seu trabalho. Não é que o trabalho surgiu como por conta da maldição, mas a dureza do trabalho, o ardor do trabalho surgiu por conta da maldição. Deus amaldiçoa Eva, dizendo que ela, quando tivesse filhos, ela teria filhos com muitas dores. Então a maldição de Eva foi
não mais ter filhos sem dor, mas a dor agora faria parte do parto. E a maldição da serpente, Deus disse que a serpente comeria pó e andaria se arrastando sobre o seu ventre. Talvez isso signifique que antes a serpente comia erva e agora passou a comer pó. E também alguns estudiosos acham que a serpente antes tinha asas e Deus arrancou essas asas. Outros acham que a serpente tinha patas e Deus arrancou essas patas. Então a maldição é que ela andaria rastejando por conta do que ela fez com Adão e Eva, conduzindo a raça humana ao pecado. Então, a minha conclusão desse vídeo é a seguinte: muitos na atual sociedade estão fazendo o inverso do que a Bíblia ensina. Isto é, na sociedade, a mulher, na sociedade de hoje, a mulher é quem manda, a mulher é quem governa, a mulher é quem dirige, a mulher é a cabeça. E o homem é quem se submete, o homem é quem ajuda, o homem é que é o auxiliador idôneo. É assim que a gente vê na nossa sociedade, os papéis invertidos. Homens e mulheres cristãos, temos que atentar para o que a Bíblia ensina e seguir seus padrões. E a Bíblia diz que o homem lidera e a mulher ajuda. Então, homem, você foi criado para usar calça e não saia. Mulher, você foi criada para usar saia e não calça. Ou seja, homem, você foi criado para liderar e a mulher foi criada para ajudar. Mulher, você não foi criada para liderar, você foi criada para ajudar. Esse é o ensinamento bíblico. Mas, infelizmente, muitas mulheres cristãs sendo conduzidas por uma sociedade, por uma cultura pecaminosa, decaída, rebelde contra Deus, tem buscado usurpar a autoridade do seu marido no lar, sobretudo quando a mulher tem um emprego melhor do que o marido, ganha mais do que o marido, então ela não respeita o marido, ela não respeita a posição que Deus colocou o marido no lar e a posição que Deus colocou a mulher no lar. Então, homem, você foi chamado para liderar, então lidere. Mulher, você foi chamado para ajudar, chamada para ajudar, então ajude. Não busque ocupar o lugar do seu marido, lugar que Deus não lhe deu. Então que Deus abençoe as nossas famílias, que Deus abençoe você que é marido, que é mulher, a andar de conformidade com aquilo que a palavra de Deus ensina. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.